Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e estou aqui para trazer uma informação que saiu na noite do dia 11, quando eu parei para gravar esse vídeo, que é mais ou menos o antagonista reconhecendo que a situação de Moro é praticamente irreversível e consideram aqui a possibilidade dele tentar uma vaga na Câmara dos Deputados. Algo que eu já havia cogitado aqui no canal antes. Mas antes de falar sobre isso, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí as notificações. Se gostar do vídeo, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, compartilha, comenta. Tudo isso é muito, mas muito importante para que o nosso trabalho aqui continue crescendo, chegando mais longe e em mais pessoas. Bom, pessoal, vou deixar um link para vocês aqui de uma matéria do Antagonista, site que apoia Sérgio Moro, é bom dizer, mas eu tenho notado que de uns tempos para cá até eles reconhecem que a situação do Moro não é nada fácil. E eles vão dizer o seguinte: assim que Sérgio Moro colocou seu nome na disputa presidencial, vários atores políticos começaram a plantar na imprensa amiga que a candidatura não era para valer e que ele acabaria saindo para o Senado. Recentemente passaram a dizer que o ex-juiz só conseguirá se eleger deputado federal. Bom, e antes que alguns moristas, que eu respeito aqui nesse canal, se vocês repararem, eu nunca chamei nem bolsonarista de gado, nem de bolsomínio, porque eu respeito o eleitor e tento entender o sentimento que leva um e outro a escolher esse ou aquele candidato. Então, moristas têm aqui o meu respeito. Mas antes que alguns digam que isso aqui é piada, vejam que o próprio antagonista colocou aqui em seguida: fazer piada com isso só revela a falta de visão política. Se Moro não chegar aos 15% até as convenções de julho, pode ser, sim, uma boa ele disputar uma vaga na Câmara. Certamente será o deputado mais votado do país. Com as alianças certas, tem chance de virar polo de atração da oposição e, quem sabe, até suceder Arthur Lira no comando da casa. Vamos lá por partes aqui então. Que o Moro pode tentar ser deputado, eu até concordo. Eu já tinha dito isso aqui antes, como eu falei no começo. Porque a vaga para ele no Senado mais fácil seria por qual estado? Pelo Paraná, o estado dele. Só que lá tem Álvaro Dias, que é, digamos assim, a grande liderança do partido que o Moro está, que é o Podemos. E o Álvaro Dias está no fim do seu mandato. O mandato do senador é de 8 anos, é bom lembrar. E ele quer tentar a reeleição. Então, pelo Paraná, a situação do Moro fica aí praticamente impossível. Por outro estado também não é tão certo. Chegou a ser especulado São Paulo, mas São Paulo a concorrência vai ser muito forte. Chegou a cogitar também pelo Distrito Federal, essa possibilidade está em aberto. Mas, ficando lá no estado dele, ele seria eleito deputado federal. Acredito que com grande facilidade, não sei se o mais votado do país, mas com certeza seria eleito e ficaria na vitrine. Aqui muitos vão tratar da questão de foro privilegiado e tal, enfim, envolvendo algumas questões na justiça, não quero abordar isso aqui agora, mas de fato, Moro deputado ficaria ali como vitrine, dando entrevista, aparecendo no Jornal Nacional, enfim, ele teria algum destaque pelos próximos 4 anos, e em 2026, essa questão hoje que é cobrada dele, da falta de experiência e de saber lidar com a classe política, ele poderia chegar lá em 2026 mostrando, olha, experiência eu já tenho, e aí quem sabe ele chegaria um pouco mais forte. Agora, ser presidente da Câmara já é demais, Quem que o apoiaria? O campo progressista, de forma alguma. Bolsonaristas o tratam como traidor. Políticos do Centrão, enfim, não sei se embarcariam na candidatura do Moro à presidência da Câmara. Então, essa parte aqui eu discordo radicalmente. E o antagonista continua dizendo que tudo que o Brasil precisará num eventual governo Lula é de um Congresso forte, capaz de resistir à sanha revanchista e autoritária do petismo. Aqui ele trata meio que como a questão dada, ele coloca aqui o eventual, ok, então ele não fecha que Lula será eleito. Mas ele trata aqui dessa possibilidade como sendo a mais forte, baseado no que as pesquisas trazem hoje, de fato. Só que é bom sempre lembrar de um detalhe: se as eleições fossem hoje, nós teríamos tido, nos últimos 45 dias, uma campanha oficial. E antes já a população mais atenta às eleições. Então, eu não acho que a situação de Lula será tão fácil como se desenha agora. Mas tudo bem, aqui eles estão tratando de um eventual governo Lula. E continuam dizendo aqui que uma boa condução dos trabalhos legislativos também tende a afastar a interferência nociva do judiciário.
ajudando a restabelecer o equilíbrio constitucional entre os poderes. E fecha dizendo, com semipresidencialismo, contudo. Bom, eu quero saber de vocês, o que vocês acham? Realmente Moro pode ser que tente essa vaga na Câmara dos Deputados? Enfim, para ser algo mais seguro para ele, tenta o Senado ou insiste na presidência? Como foi dito aqui, eles esperam que o Moro chegue a 15% em julho. Eu acho a situação dele difícil, eu explico por quê. Quando a gente pega várias pesquisas, a gente vê, primeiro, o Moro caindo em praticamente todas. Mas não só nas intenções de voto, porque às vezes a gente fica muito preso a isso, né? Quanto que alguém tem aqui naquele cenário que o pessoal divulga, que passa na televisão, e a gente não percebe outros números que são importantes e que indicam uma possibilidade maior ou menor de crescimento. Como, por exemplo, rejeição. Moro tem uma rejeição altíssima. Ele só perde para Bolsonaro em algumas pesquisas e em outras ele perde para Bolsonaro e Dória. Mas está ali, os três meio que embolados nessa rejeição muito alta. E o Moro tem um potencial de votos baixo. Potencial de votos é o eleitor que diz que votaria com certeza ou que poderia votar. Então, com esses números ruins, a chance de Moro crescer existe? É claro que existe. Mas ela fica menor do que, por exemplo, alguém que concorre com Sérgio Moro diretamente na terceira posição para tentar crescer e tirar Bolsonaro do segundo turno, que é Ciro Gomes. O Ciro, ao contrário de Sérgio Moro, tem uma rejeição bem menor do que a do ex-juiz e um potencial de votos bem maior. Então isso torna a vida do Ciro menos difícil, porque vida fácil nenhum candidato para tentar quebrar essa polarização terá nessas eleições. Mas o Ciro tem alguns ativos que o Sérgio Moro não tem. Além de, enfim, tá com um discurso pronto, um discurso que o Ciro, enfim, fala com segurança, com convicção, segurança e convicção que falta a Sérgio Moro. O Ciro escreveu um livro, o Sérgio Moro, enfim, não tem muito conhecimento daquilo que é preciso para o país sair dessa situação. O Ciro tem uma militância que abraçou o projeto, abraçou a candidatura, enquanto o Sérgio Moro tem uma militância de ocasião, que é o pessoal da MBL e outros movimentos, enfim, que ficaram descrentes com Bolsonaro e agora buscam uma outra candidatura para apoiar. Então não é aquela militância que entende as ideias do candidato, como acontece com a militância do Ciro Gomes. E o Ciro tem outros ativos, como a questão, por exemplo, de ter um canal no YouTube que está virando um fenômeno realmente, crescendo de maneira assustadora, o que indica que as pessoas estão indo atrás, assistindo e se inscrevendo, ou seja, estão demonstrando interesse. E o YouTube, para um candidato como Ciro Gomes, é super importante, porque é um espaço em que ele tem maiores e melhores condições de expor as suas ideias, diferente de outras redes sociais em que o forte acaba sendo foto ou textos curtos, falando aqui mais de Instagram e Twitter, por exemplo, mas que o Ciro também tem tido um crescimento muito interessante nas últimas semanas. Então a gente tem que esperar e ver quais serão os desdobramentos. Se o Sérgio Moro conseguir reverter essa situação ruim agora, não só nas pesquisas, como também no noticiário, ele pode crescer. E crescendo, chegando em 15% em julho, eu não tenho dúvidas que o partido vai homologar a sua candidatura e ele se tornará, então, oficialmente um candidato. Mas não chegando lá e ficando nesse patamar abaixo de 2 dígitos, aí, de fato, a situação dele pode se complicar e pode buscar uma via mais segura. Já Ciro Gomes, fazendo um paralelo aqui, já que nesse momento os dois aparecem empatados, na mais recente pesquisa divulgada que é a IPESP, ambos com 8 pontos, o Ciro é um candidato que não está na disputa preocupado com o percentual que vai estar lá na frente ou não. O Ciro, em julho de 2018, tinha 5% no cenário com o Lula, e ele terminou com mais de 12%. Então, agora o Ciro aparece até melhor do que ele esteve em 2018, e o Ciro, então, é um candidato que está ali para defender as suas ideias, as suas propostas, enfim, mostrando para a população que ele, desde 2018, já se apresentava como esse nem Lula, nem Bolsonaro, como alternativa para o país sair dessa polarização. Então esse aqui também é um outro ponto, porque Bolsonaro acaba manchando aqueles que estiveram com ele em 2018, de uma maneira direta ou indireta, que é o caso de João Dória e também de Sérgio Moro. Ciro Gomes não tem esse problema, conseguiu se desvincular de vez dessa imagem que ele tinha ligada ao PT e agora muita gente começa a prestar mais atenção nele. Vamos aguardar e ver, porque tudo pode acontecer nessas eleições. Engana-se quem acha que a coisa já está definida e o cenário está tão complicado que a gente pode ver, às vezes, surpresas lá na frente. E, inclusive, a gente perceber que o Bolsonaro, que muitos atrás davam como certo no segundo turno, pode ser que ele esteja fora e a gente tenha, por exemplo, Ciro Gomes contra Lula. E eu fico por aqui, atento a essas movimentações.
sobre Sérgio Moro, se de fato ele vai insistir na pré-candidatura à presidência, se vai tentar o Senado ou a Câmara dos Deputados, ou quem sabe o Moro até desista de vez da política e volte a trabalhar na iniciativa privada. Pessoal, é isso, então valeu, até o próximo vídeo aqui no canal Politizando.